Bom pessoal, meu nome é Nathan e eu venho aqui mostrar para vocês a aplicação que eu criei em Python, que é chamada User Finder. O objetivo dessa aplicação é procurar em uma base de dados. Aqui eu criei como um arquivo CSV, porém o objetivo é mostrar como se fosse um banco de dados. Então procurar nesse banco de dados um e-mail que um cliente meu queira que eu ache, entendeu? E ele vai conseguir procurar de uma URL ou de um arquivo que ele tenha me enviado. Por exemplo, ele segmentou uma base de usuários e conseguiu separar quem são usuários que podem comprar o app. Então, basicamente, aqui a aplicação funcionando. Eu tenho uma base de dados aqui já criada para não ter que perder tempo. Eu, por exemplo, aqui quero saber se o usuário Zionanjos está na minha base de dados e quero saber mais informações sobre ele. Então eu coloco aqui ele, vou pesquisar através da URL que ele vai fazer um web scraping nessa URL de dados. Eu vou procurar aqui e ele vai trazer para mim todas as informações desse cara para mim. Bom, como é que essa aplicação funciona? Ela tem basicamente dois arquivos principais, que é o arquivo de data e o app em si, né? Abrindo aqui o arquivo app, eu vou ter duas classes, uma classe referente ao extrator, que é para a extração de dados, e uma referente à minha interface, né? Bom, aqui começando pela interface, nós temos aqui a definição de todo o layout que está sendo utilizado. E aqui temos dois métodos. O método principal é o run e o fetch data, para ele precisar no meu banco de dados, né, em teoria, o que o meu usuário der como input aqui. Então, basicamente, quando eu entro aqui na minha aplicação e coloco o nome do usuário, ele vai pegar esse nome do usuário a partir de quando ele clicar em procurar. Quando ele clicar em procurar, ele vai disparar esse evento procurar. E eu já vou coletar o valor que ele deixou aqui e colocar ao lado dele uma expressão regular para eu conseguir extrair da minha base de dados, né? Então eu inicializo aqui a minha classe extrator. O que é na classe extrator? Ele tem como características, ele tem a expressão regular, que é justamente o usuário mais aquela definição de caracteres, e aqui os elementos achados. Então basicamente ele clicou em procurar, eu vou agora decidir se é URL ou arquivo. Se for URL, ele vai para o método da URL. Se for arquivo, ele vai para o método do arquivo. O método da URL consiste basicamente aqui, ele dá um get na URL, pegar esse texto e passar aqui para o meu método findElements. Esse findElements, ele vai usar a expressão regular para achar aquele texto requerido, né? Então é o meu user com o e-mail dele. Se ele achar, ele vai colocar aqui. Se esse usuário não existir, ele vai me retornar alguma coisa dizendo que esse usuário não existe. Então, basicamente, essa é a parte de retorno. Então, se ele existir, ele vai enviar para mim aqui o e-mail completo dele. Eu vou procurar na minha base de dados agora pelo e-mail completo, entendeu? Então, aqui eu vou agora dar um fetch data nos meus dados mocados, né? E vou pegar mais informações sobre esse cara. A partir disso eu vou conseguir e-mail, completo RG, quantidade de números do RG e tudo mais que eu quisesse procurar deles. E a partir disso ele vai me dar um update na minha tela, dizendo o que é que foi trazido e tudo mais. Essa é basicamente a aplicação.